Olá, estudantes do programa Mais Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Que bom. Vamos estudar então? Vamos lá? Hoje nós vamos ler textos informativos sobre como a mudança climática está alterando o eixo de rotação da Terra. Localizar informações explícitas no texto e inferir informações implícitas no texto. O ser humano pode alterar o movimento de rotação da Terra? Não, né? Não, acho que não, né, professora? Vamos dar uma olhadinha nisso? A inclinação do planeta depende, em grande parte, da forma como a sua massa é distribuída. Você entendeu? Então, imagine, se o peso da Terra está mais para cá, né? A inclinação do planeta vem para cá. Se o peso está mais para lá, a inclinação do planeta vai mais para lá. Então, conforme a massa está distribuída, assim é a inclinação do planeta. Mudanças climáticas, ó. Enchentes e secas, chuvas torrenciais, incêndios destruidores, temperaturas extremas, extinção das espécies. Isso é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Boa parte dos efeitos das mudanças climáticas provocadas pela ação do homem são visíveis nos 4 cantos do planeta. Alguns, contudo, não são tão óbvios. Como assim? Uma chuva destruidora, nós vemos, enxergamos a destruição, mas há algumas situações que nós não enxergamos, né, tão facilmente. Atividade 1 para você. Enchentes e secas, chuvas torrenciais, incêndios destruidores, temperaturas extremas, extinção das espécies. Ó, pelo contexto, explique o sentido dos adjetivos destacados no texto e como ajudam a produzir impacto no leitor. O que significa torrencial, destruidor, extrema? E qual é o efeito de sentido do uso desse adjetivo para a compreensão do leitor? Pensa bem direitinho aí, escreve e eu já volto para nós conferirmos, ok?
Conseguiu fazer a atividade? Vamos ver como é que ficou aqui? Olha só. Chuvas torrenciais significam grandes volumes de água precipitadas no mesmo momento. Ou seja, está chovendo muito forte agora. Choveu muito forte ontem, né? Então, naquele momento, chuva torrencial. Incêndios destruidores significam queimadas terríveis, destruindo matas, plantações, casas, né? Temperaturas extremas, o máximo de calor ou de frio no planeta. Portanto, os adjetivos ajudam a dar mais peso ao que se quer informar, ilustram melhor, né, a fala do autor. Uma pesquisa publicada em março no periódico científico da American Geophysical Union, a AGU na sigla em inglês, mostrou que a mudança climática estaria por trás de uma série de deslocamentos no eixo de rotação da Terra desde a década de 90. Nos últimos 30 anos, o eixo do planeta, a linha imaginária em torno da qual a Terra gira em seu movimento sobre si mesma, então o movimento de rotação é a Terra girando em torno dela mesma, né? E o de translação é em volta do Sol, então aqui é em torno dela mesma de rotação. Teve um deslocamento acelerado. Desde 1980, a posição dos polos, que são os pontos onde o eixo de rotação da Terra cruza a superfície, mudou cerca de 4 metros no sentido leste, diz o trabalho. Ou seja, olha só, aqui, né, a Terra, ela deu uma encorpada para o lado leste, ela deu, né, a massa dela veio mais para o lado leste. Em 30 anos, eles observaram 4 metros nesse deslocamento. Atividade 2. Nos últimos 30 anos, o eixo do planeta, a linha imaginária em torno da qual a Terra gira em seu movimento sobre si mesma, teve um deslocamento acelerado. Mudou cerca de 4 metros no sentido leste. Como se explica o movimento de rotação da Terra e qual o deslocamento observado desde 1980? Então, movimento de rotação é a Terra girando em torno dela mesma. É isso? Entendeu? E aí, qual é o deslocamento observado desde 1980? Eu te espero.
Respondeu? Fácil, né? Era só ler o fragmento ali e organizar a tua resposta. E ficou assim, ó. Rotação é o movimento de que a Terra faz girando em torno de si mesma. E foi observado que nos últimos 40 anos houve um deslocamento de 4 metros em direção ao leste. Sim. A avaliação da chamada deriva polar, né? O que é esse movimento da Terra, esse deslocamento da Terra, da massa da Terra, chama deriva polar. A avaliação da chamada deriva polar, o termo que denomina esse movimento dos polos, indica que o fluxo mudou completamente de direção em 1995. E entre aquele ano e 2020, a velocidade do movimento dos polos aumentou cerca de 17 vezes em comparação com o observado entre 81 e 95. Então, de 81 a 95, observou um deslocamento. De 95 a 2020, esse deslocamento aumentou 17 vezes. Então, você veja, nós temos aí 25 anos, 30 anos para esse deslocamento tão grande. Atividade 3. O estudo sobre a deriva polar vem sendo feito desde 1980. Porém, a partir de 95 até 2020, houve um processo diferente do observado entre 80 a 95. Qual foi essa mudança? Pensa bem. Teve dificuldade para responder? Então, professora, é porque não ficou o texto ali. Pois é, então nós vamos conferir agora e ver se você lembra do que foi falado, tá? Ó, houve uma aceleração de 17 vezes mais rápido no processo de deslocamento dos eixos polares no período entre 95 e 2020. As causas, professora, por que isso está acontecendo? O deslocamento do eixo da Terra, segundo especialistas, é normal. Ah, mas então não sei por que a gente está vendo isso. Mudanças na distribuição da massa do planeta fazem com que o eixo se mova e, por consequência, com que os polos se movam. Esse movimento geralmente acontece de forma natural, ou seja, por mudanças na atmosfera, nos oceanos ou na parte sólida da Terra, né? Aí uma modificação de forma natural e essa massa, ela migra, né, de um lado para o outro. No entanto, agora esse no entanto,
vem dizer algo diferente do que nós acabamos de ver que é só natural. O que a pesquisa indica é que a ação humana é um dos motores da aceleração observada desde 1990. Importante saber, a rotação de qualquer objeto é afetada pela forma como a sua massa é distribuída. Como assim? Né? Se você tem um peso maior para cá, a tendência é que aqui fique mais pesado. É isso que está dizendo ali, tá? A distribuição do peso da Terra, por sua vez, está sempre mudando, à medida que as entranhas derretidas do planeta se agitam e sua superfície se transforma. Sim, então isso é natural, Mas e onde está aí a participação, a ação humana nesse processo todo? Mas a água, que constitui quase 3/4 do planeta, também tem um peso fundamental nesse processo. E esse peso, ele está entre aspas, porque ele está polissêmico ali. É um peso, significa que é importante, peso porque é importante, e peso porque pesa mesmo. Então, se essa água está aqui, a tendência do peso está para cá. Se a água está aqui, o peso vem para cá. E aí, o que acontece, professora? Assim, os pesquisadores decidiram fazer observações sobre as massas da água, medições da perda de gelo e do volume de lençóis freáticos bombeados para o uso humano para verificar o seu impacto no deslocamento do eixo. Ou seja, a água retirada do lençol freático, ela estava quietinha lá. Ela saiu de lá e ela veio para onde, né? A água que é usada na agricultura, enfim. A pesquisa descobriu que a água é um fator chave. A perda de água das regiões polares, o gelo que derreteu e escoou para os oceanos, seria o principal motor da rápida deriva polar após a década de 1990. Gelo derreteu, estava lá concentradinho, sólido, se transformou em líquido e veio para os oceanos. Atividade 4 para você. Quero que você leia esse exercício, resolva e nós voltamos para conferir juntos se você acertou. Eu tenho certeza que sim.
Conseguiu ler tudo e resolver? Vamos conferir então, ó. Marque as alternativas que correspondem à mudança climática que está ocorrendo no planeta. Devido à ação humana, o eixo da Terra está mudando, isso fala na nossa pesquisa. A água é considerada um fator fundamental no processo de deriva polar. Sim, porque a água estava congelada, agora ela está fluindo aqui para o oceano. A água que estava no lençol freático foi, né, sugada e veio para cima e está indo para o oceano também. E a água que era, o gelo que era sólido, agora é líquido. Isso tudo faz uma diferença, né? A deriva polar é processo que se altera somente por ação humana, isso não é verdade, porque nós vimos que é natural, o processo sempre foi natural, e alterar o lençol freático e nada impacta a deriva polar. Não, a pesquisa disse que não. Mexeu no lençol freático, essa água sai do subsolo, do subterrâneo e vem para a superfície, né? O derretimento do gelo glacial é uma consequência direta da mudança climática provocada pelo homem. Estima-se que mais de 1/3 das geleiras remanescentes no mundo derreterão em menos de um século. Antes de 2100 não teremos mais geleiras. Quanto aos bancos de gelo marinho, 95% dos mais antigos e espessos que se encontravam no Ártico já desapareceram. Olha a gravidade disso tudo, né, gente? E os cientistas estimam que, se as emissões de gases poluentes continuarem a aumentar sem controle, o Ártico poderá ficar sem gelo durante os verões a partir de 2040. Ou seja, nós estamos em 2021. 2040 faltam 19 anos só para que, se as coisas continuarem assim, o Ártico ficará sem gelo durante os verões. Água para o uso humano. O estudo aponta ainda, como em menor grau, a ação de bombear água para agricultura ou consumo humano também teve impacto na deriva polar. Isso porque a água dos lençóis freáticos, antes armazenada no subterrâneo, tende a fluir para o mar, redistribuindo o seu peso no planeta. Aí, os especialistas estimam também que nos últimos 50 anos, os humanos extraíram 18 trilhões de toneladas de água de reservatórios subterrâneos profundos, o que nunca foi reposto. 18 trilhões de toneladas de água foram retiradas, né, do subsolo, do subterrâneo, e nada foi reposto. Ou seja, essa mudança na rotação, no eixo de rotação da Terra tem influência humana, segundo a pesquisa. Ok, pessoal? Hoje nós lemos textos informativos sobre como a mudança climática está alterando o eixo de rotação da Terra. Vimos que a ação humana pode alterar os rumos da natureza. E qual será a nossa contribuição? Pessoal, a nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof. Até a próxima.